Seja bem-vindo a mais uma aula de Teoria da Computação. Eu sou o professor Marcelo Siqueira e nessa aula de hoje irei falar sobre um tipo especial de autômato, o autômato finito não determinístico. Eu espero que você goste. Vamos lá? Bom, para retomarmos o assunto visto na aula passada e podermos compreender mais facilmente o assunto a ser visto na aula de hoje, autômatos finitos não determinísticos, eu gostaria de começar fazendo uma breve revisão do que estudamos anteriormente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você que está assistindo a essa aula é que se você compreende a estrutura e o funcionamento de um autômato determinístico, você praticamente entende tudo de um autômato não determinístico. Então, existem variações, existem diferenças de um para o outro, mas você vai perceber que a essência é a mesma. Tá? Então, ao longo dessa aula, você vai ter a oportunidade de perceber isso, de como os dois conceitos estão interrelacionados. Então, vamos lembrar um pouco a aula anterior, né? Então, quando nós estávamos falando sobre autômatos determinísticos, ou seja, autômatos cujo comportamento pode ser descrito pela transição de um estado para o outro mediante a leitura de um determinado símbolo da entrada. Então, vamos supor que eu tenho um autômato com dois estados. Eu tenho um estado Q0 e eu tenho um estado Q1. Então, se o autômato se encontra no estado Q0 e na entrada é lido um determinado símbolo A e existe uma transição de Q0 para Q1 mediante o símbolo A, então o autômato ele realiza essa transição, então ele muda de estado. Então, uma computação determinística, quando nós falamos sobre esse termo, nós estamos querendo dizer que, dado um estado em um determinado símbolo, só pode ocorrer uma determinada transição. Então, no caso, aqui eu estou colocando que em cada estado existem transições para cada símbolo do alfabeto. Então, vamos começar tratando sobre essa característica. Então, um autômato, ele trabalha reconhecendo cadeias. O conjunto das cadeias reconhecidas por um determinado autômato é denominado de linguagem. E uma linguagem ela é construída a partir de um determinado alfabeto. Então, no autômato determinístico, quando ele se encontra em um determinado estado, seja ele qual for, existe uma transição para cada um dos símbolos. Então pode ser até que, por exemplo, eu tenha um autômato que tem uma autotransição, ou seja, uma transição de Q0 para Q0, e essa mesma transição ela é utilizada para os símbolos A, B, C, D. E existe uma outra transição que leva de Q0 para Q1 com os demais símbolos do alfabeto. O que é importante aí nesse caso observar é que todos os símbolos do alfabeto devem ter uma transição. Em outras palavras, colocando de uma forma bem simples, todos os símbolos do alfabeto, eles são tratados em cada estado do autômato. Nenhum deles é omitido.
Nenhum símbolo deixa de ter um processamento para ele em cada um dos estados. Existe uma única transição para cada símbolo do alfabeto. Essa outra característica é muito importante. Isso significa dizer, por exemplo, que no autômato que eu havia falado, com 2 estados, de Q0 para Q1, então se eu tenho uma transição de Q0 para Q1 com o símbolo A, então não existe mais outra transição saindo de Q0 para o símbolo A. Só pode haver uma transição. Então cada símbolo tem uma única transição. Todos os símbolos analisados, eles pertencem ao alfabeto. Então, no caso, não existe a presença do símbolo vazio. O símbolo vazio que é muito útil em uma série de situações, conforme nós vamos ver mais adiante, ele é representado por esse símbolo grego. E aí nós temos um autômato bem simples, conforme eu estava exemplificando, com 2 estados, estado Q1, estado Q2, sendo que o estado Q1 é o estado inicial, o estado Q2 é o estado final ou o estado de aceitação, e eu tenho no estado Q1 uma autotransição para o símbolo 0, eu tenho uma transição de Q1 para Q2 para o símbolo 1, e no estado Q2 eu tenho uma autotransição para 0 e tenho uma autotransição para o símbolo 1. Então, no caso, em cada um dos estados eu tenho transições para todos os símbolos do meu alfabeto, que nesse caso aí consiste dos símbolos 0 e 1. Então essas são as características que definem um autômato determinístico. Então perceba que estando em Q1, se eu ler o símbolo 0, ele só pode ir para Q1. Então essa é uma característica que nós vamos explorar bastante daqui em diante. Quando nós falamos de um autômato finito, não determinístico, então significa dizer que ele é capaz de realizar uma computação não determinística. Então significa dizer que dentro do conjunto de possibilidades de transições pode haver um indeterminismo em alguns estados. Pode ser que isso aconteça em todos os estados, pode ser que isso aconteça em um único estado. Se não acontecer em nenhum estado, se não houver indeterminismo, se não houver a presença do símbolo vazio, então nós estamos falando, na verdade, de um autômato determinístico. Então vamos analisar esse autômato que está ilustrado no slide, e eu tenho aqui algumas características de indeterminismo ou não determinismo. Primeiro, quando nós começamos a fazer o reconhecimento da cadeia no estado Q1, o estado inicial, perceba que aqui nós temos uma característica que difere daquelas que eu falei a respeito no autômato determinístico. Que característica é essa? É que nesse estado eu posso ter uma transição para uma autotransição para o símbolo 1, então vai de Q1 para Q1, e eu tenho também uma transição para o mesmo símbolo que me leva de Q1 para o estado Q2. Então eu tenho o que aí? Eu tenho duas possibilidades de processamento.
Se por acaso eu tiver uma cadeia que começa com o símbolo 1, então eu tanto posso ir de Q1 para Q1, como eu posso ir de Q1 para Q2. Então, nós temos duas threads, dois fluxos de execução, duas execuções em paralelo no tempo, conforme nós podemos encontrar em diversos sistemas computacionais. Opa, então aqui nós temos um conceito que tem uma correspondência prática. Ou seja, conforme eu havia colocado na primeira aula, não é porque o nome da disciplina é teoria da computação que nós não tratamos de conceitos que possuem uma correspondência prática. Então isso tem um respaldo prático, conforme mais adiante eu vou voltar a falar sobre isso. Vamos passar para o estado Q2. No estado Q2 nós também temos uma nova característica aqui, diferente do autômato determinístico. Nesse caso, eu tenho uma transição que me leva de Q2 para Q3. Nesse caso, existem duas situações que fazem com que o autômato ele vá de Q2 para Q3. A primeira delas já é conhecida para todos nós. Então, se eu ler o símbolo 0 e eu estiver em Q2, eu vou para onde? Eu vou para Q3. No caso aí, o eu, que eu estou me reportando, é o autômato. O autômato vai de Q2 para Q3. Mas tem um outro símbolo aqui, o símbolo vazio, que, independente do símbolo que seja lido da entrada, ele vai levar a acionar essa transição. No caso do zero, da transição para o zero, ela só ocorre se houver um símbolo zero sendo lido. E se houver um símbolo 1 quando eu estiver em Q2? Bom, essa transição aqui, ela não vai ocorrer. Se houver um zero, ela vai ocorrer. E essa transição aqui, com o símbolo vazio, significa dizer que, independente do símbolo lido da entrada, ela vai ocorrer obrigatoriamente, independente do que esteja lá, independente da quantidade de símbolos que tenhamos no alfabeto, essa transição ela vai ocorrer. Então nós dizemos que essa é uma transição automática. Se estivermos em Q2 e tiver a transição, ela vai automaticamente disparar para Q3. Pois bem, chegamos aqui em Q3. Aqui em Q3, eu tenho uma transição para Q4, que ocorre se o símbolo 1 for lido. Aqui nós temos uma situação que é idêntica à mesma que ocorreu em Q2, só que eu não quis entrar nessa questão, porque já estávamos tratando do símbolo vazio. Que questão é essa, professor? É a seguinte: tanto em Q2 como em Q3, perceba que eu estou apresentando uma transição ou transições, no caso de Q2 para Q3, apenas para determinados símbolos do alfabeto. O meu alfabeto aqui ele é bem simples. Ele consiste de dois símbolos, 0 e 1, mas todo o autômato não determinístico, ele também engloba o símbolo vazio. Então, aqui no caso, Q2 manipula o símbolo 0,
mas não manipula, não trata o símbolo 1. Aqui em Q3 ocorre o mesmo, ou seja, há uma transição de Q3 para Q4 com o símbolo 1, mas não há para o 0. Então, o que é que ocorre numa situação como essa? Então, numa situação como essa, colocando de uma maneira bem simples para você entender de imediato, é que o Estado ele não sabe o que fazer. Se ele não sabe o que fazer, então ele suspende o processamento, ele suspende a execução. Então nós vamos ver que isso aí tem uma consequência para a computação de um autômato não determinístico. Então o que é que nós podemos retirar, concluir dessa figura? É que o funcionamento de um autômato não determinístico, ele é bastante semelhante a um autômato determinístico. No entanto, existem algumas características que vão diferir na forma como os fluxos de execução vão acontecer. Se você quiser pensar em termos de computador, se você quiser pensar em termos de qualquer sistema computacional, algo no seguinte sentido: o autômato determinístico ele só tem um processador, ele só tem um fluxo de execução. Já o autômato não determinístico, ele é um computador com 2 ou mais processadores, dependendo da quantidade de bifurcações na sua execução. Então veja que quando eu estou no estado Q1, eu tenho aí uma bifurcação, porque eu posso ter um fluxo indo de Q1 para Q1 e eu tenho um outro fluxo indo de Q1 para Q2. Então eu já vou precisar de 2 processadores. Quando eu chego em Q2, também eu tenho uma bifurcação. Então eu sigo de Q2 para Q3 com 0 e eu sigo Q2 para Q3 com o símbolo vazio. Então essa característica ela vai ter uma consequência na complexidade do projeto. Por um lado. Por outro, nós vamos ver que isso pode ser, na verdade, um elemento de simplificação no projeto de determinadas soluções computacionais. Antes de passarmos para o próximo slide, eu gostaria de concluir colocando o seguinte: esses comentários que eu estou fazendo em relação a um sistema de hardware também podem se aplicar a um sistema de software. Então, existem programas que são de um único fluxo. Então a gente chama de monothread. Então ele só tem um fluxo de execução. Só tem uma linha de execução. Várias linguagens têm essa característica. Então nós podemos falar aqui de Java, por exemplo, C++ e diversas outras que têm a programação concorrente, recursos de programação concorrente. Então no caso, nós podemos ter programas também que criam fluxos de execução. Então, um autômato finito, não determinístico, ele vai levar a 3 resultados possíveis diante dessas características que foram apresentadas. A primeira delas é que uma determinada cadeia ela pode ser aceita. A segunda possibilidade é que ela é rejeitada. Então a cadeia ela é aceita se ela apresenta um conjunto de símbolos
que está de acordo com o padrão descrito na definição da linguagem. Por exemplo, a linguagem é formada por todas as cadeias que começam com 00 e terminam com 11. Então, começam com 2 zeros e terminam com 2 uns. Então, 0011 é uma cadeia aceita, 00111 é uma cadeia aceita e assim por diante. Por outro lado, uma cadeia ela não é aceita ou ela é rejeitada se a sequência de símbolos da cadeia, que na sua estrutura, não está de acordo com o padrão da linguagem. Então, nessa linguagem que eu acabei de exemplificar, que começa com 2 símbolos zeros e termina com 2 símbolos 1, se eu tiver uma cadeia, uma string só com um zero, então essa cadeia não está de acordo. Se tiver 0, 1, 1, 0, 1, então não está de acordo, e assim por diante. Então, além desses dois resultados, o autômato não determinístico tem um terceiro, que nem é aceita, nem é rejeita. Então, ele suspende. Significa dizer que o autômato ele não consegue levar adiante o processamento. Então, o termo em inglês para isso é hang. Ele interrompe o fluxo de execução. Então, como é de se supor, diante dessa característica de paralelismo no fluxo de execução, então pode haver mais de um resultado para a mesma cadeia. Então, uma mesma cadeia, ela pode ser aceita em um fluxo, ela pode ser rejeitada em um outro fluxo e ela pode ser suspensa em um outro fluxo. Como nos estados, em cada um dos estados pode haver mais de uma possibilidade que o autômato ele pode explorar, que ele vai gerar mais de um fluxo, então pode ser que, seguindo um caminho, a cadeia seja aceita, seguindo por outro, ela seja rejeitada. Também pode ser que outro caminho leve à suspensão. Então, cada um desses fluxos de execução, cada um desses ramos, considerando que o fluxo de execução ou o funcionamento de um autômato não determinístico, ele forma uma árvore, e cada fluxo ele forma um ramo, ou também é utilizado o termo thread. Então ele age como se fosse uma máquina independente. É como eu falei anteriormente. Quando nós tratamos de um autômato determinístico, nós levamos em consideração a existência de um único processador, de um único fluxo de execução. Porém, quando nós estamos falando de autômatos não determinísticos, a cada vez que ocorre a bifurcação, em que em um determinado estado seguem-se estados concorrentes ou paralelos, então é como se cada fluxo desse fosse uma máquina independente, fosse um novo autômato, que pode ser um autômato inclusive determinístico, se a partir daquele ponto até o final não ocorrer mais essas bifurcações. Então,
um determinado estado, ele pode ler um determinado símbolo, só para reafirmarmos, né, para a gente consolidar bem esse entendimento. Se um determinado símbolo lido da entrada, ele não tiver um correspondente de transição no estado em que o autômato se encontra naquele momento, então o autômato ele suspende. Ele é uma espécie de travar, tá? Ele ocorre um hang, tá certo? Ou seja, você está em Q0 e tem uma transição, uma única transição de Q0 para Q1, que ocorre se o símbolo 0 for lido. Mas o autômato não diz nada o que fazer sobre o símbolo 1. Então, se ele não sabe o que fazer, ele suspende, ele para ali. Ele trava o fluxo de execução. Então, o processo de aceitação ele é idêntico ao que ocorre em um autômato determinístico. Então, se a cadeia, cada símbolo vai sendo lido, ocorre uma transição de estado de QI para QI mais 1, e ao ler o último símbolo, o autômato se encontra no estado de aceitação, ou seja, consumiu todos os símbolos, e o autômato se encontra no estado de aceitação, então significa dizer que aquela cadeia ela é aceita por aquele autômato. Em outras palavras, aquela cadeia possui um formato, um padrão que está de acordo com a linguagem daquele autômato. Quando nós estamos falando de autômatos finitos não determinísticos, conforme eu já falei nessa aula de hoje, eu não estou falando de algo meramente teórico, estou falando de algo que possui uma correspondência prática. Então, lembrando que quando nós estamos falando de autômato, nós estamos falando de um modelo matemático, um modelo que utiliza uma notação matemática para descrever um comportamento de um determinado sistema computacional. Então, um autômato não determinístico, ele descreve algo que existe no mundo real. Ele não é um conceito meramente teórico, no sentido de que isso não pode ser explorado por meio do mundo físico. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de programação multithreading, que isso aí já foi incorporado há muito tempo por linguagens como C++, Java e várias outras linguagens, quando nós estamos falando de processos concorrentes, como por exemplo o comando fork, que bifurca um processo e a partir daquele processo pai cria um processo filho, ou seja, cria um elemento de paralelismo dentro do sistema, um processo de concorrência, isso em qualquer sistema Unix-based, né? Ou seja, sistemas Linux, qualquer sistema Linux possui essa característica, macOS, Windows e assim por diante. Ou quando nós estamos falando em programação paralela, que isso aí é muito comum hoje em dia, os computadores eles possuem diversos
processadores e eles trabalham com o conceito de paralelismo real. Então, quando eu tenho mais de um processador, então eu tenho paralelismo real. Eu tenho instruções sendo executadas no processador 1, no processador 2, no processador 3 e assim por diante. Se eu tiver só um processador, esse paralelismo ele é simulado. Ou seja, dado uma parcela de tempo que é baseado no clock do processador, cria-se um sistema de fatiamento, um slice, e cada processo vai receber uma fatia de tempo daquele processo. Então isso aí é algo que vocês ou estudaram ou vão estudar em uma disciplina de sistemas operacionais clássico, né, que é onde se estude como se dá a construção de um sistema operacional, e vocês vão verificar como essa conceituação que existe dos autômatos não determinísticos, isso tem uma correspondência na prática. Então aqui eu tenho um exemplo, o autômato que eu apresentei anteriormente, e vem a pergunta: o que ocorre no momento em que uma determinada cadeia ela é lida da entrada e como se dá as devidas transições de um estado para o outro, né? Então eu tenho aqui uma cadeia formada pelos símbolos 0, 1, 0, 1, 1, 0. O meu autômato ele tem 4 estados. Cada estado pode ou não ter transições para todos os símbolos. E nós vamos ver como é que essas características elas impactam no processamento dessa cadeia. Então vamos verificar o seguinte. Dada a cadeia apresentada no slide anterior, formada pelos símbolos 0, 1, 0, 1, 1 e 0, o que acontece ao longo da análise de cada um desses símbolos, do ponto de vista das transições dos estados. Então, inicialmente, o autômato se encontra no estado Q1. O primeiro símbolo lido da cadeia é o 0. Então, ele permanece no próprio estado, ele faz uma autotransição, de Q1 vai para Q1. O segundo símbolo da cadeia é o símbolo 1. Então, quando o autômato ele se encontra no estado Q1 e ele lê o símbolo 1, existem duas alternativas. Ou o autômato ele permanece no próprio estado, realizando uma autotransição, então ele vai de Q1 para o próprio Q1, ou seja, ele permanece no próprio estado, ou então ele vai de Q1 para Q2. Então, o segundo símbolo, ele é consumido nessa etapa. O que acontece aqui? Percebam que quando o símbolo 1 foi lido, uma bifurcação ou uma ramificação aconteceu. Então, de Q1 eu fui para Q1, é um ramo, de Q1 para Q2 foi criado um outro ramo, e então o que acontece? Bom, como nós temos essa limitação de
do ponto de vista da concentração, nós humanos, do ponto de vista da concentração, só conseguimos prestar atenção a uma informação sendo processada num determinado instante de tempo, do ponto de vista consciente, não vou adentrar nesses detalhes nessa aula, porque foge ao escopo dessa disciplina, mas o que acontece? Eu vou acompanhar um fluxo e eu deixo o outro parado. Quando eu explorar todas as possibilidades, então eu volto para o primeiro fluxo. Então eu venho para cá. Eu estou em Q1, já leio o 0, já leio o 1. Faltam, então, 4 símbolos da minha cadeia. Só para relembrar, qual é a cadeia mesmo? É essa daqui. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Então esse 0 já foi lido, esse 1 já foi lido. Então vamos acompanhar. Eu estou aqui em Q1. O que acontece quando o autômato se encontra em Q1 e lê o símbolo 0? Permanece no próprio estado. Então, repete o que já tinha acontecido aqui inicialmente. Então, de Q1 permanece em Q1. Pois bem, o próximo símbolo é o 1. O que acontece quando o autômato se encontra no estado Q1 e o símbolo é 1? Ele pode ir para permanecer no próprio estado Q1 ou ele pode ir para Q2. Então, novamente acontece uma bifurcação. É criado um novo ramo aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu vou continuar seguindo esse fluxo aqui e esse aqui vai ficar parado. Depois eu retorno para saber o que fazer com ele. Por enquanto, eu vou continuar aqui. Então, eu venho para Q1. Se eu estou em Q1 e eu leio um símbolo 1, novamente, o que acontece? Uma bifurcação. Então, a cadeia é formada pelos símbolos 0, 1, 0, 1. Quando eu chegar aqui em Q1, eu leio o símbolo 1 novamente. Então, novamente, uma bifurcação aqui. E aí eu vou para o estado Q1, ou melhor dizendo, eu permaneço no estado Q1. E o próximo símbolo a ser lido é o 0. E aí o que acontece? O meu autômato ele vai permanecer em Q1. Bom, nesse ponto aqui, o que é que está acontecendo? O autômato ele já leu todos os símbolos da cadeia que está sendo analisada. Quais são esses símbolos? O 0, o 1, o 0, 1, 1 e o 0, tal como apresentado no slide anterior. O 0, 1, o 0, 1, 1 e o 0. Pois bem, quando chega nesse ponto aqui, significa dizer que toda a cadeia já foi lida. Porém, o estado em que o autômato se encontra nesse momento não é um estado de aceitação. Portanto, essa cadeia ela não é aceita, ela não é reconhecida nesse fluxo de execução. Podemos afirmar alguma coisa em relação ao autômato? Não, por enquanto não. Nós temos que analisar os demais fluxos de execução para poder afirmar definitivamente se a cadeia é aceita ou não por esse autômato não determinístico. Então, para esse conjunto de opções, a cadeia ela não é aceita. Mas vamos voltar aqui para a última bifurcação, que foi essa daqui. Então, nesse momento em que o autômato estava em Q1, ele tinha lido um símbolo 1. Era o símbolo 1 que estava no meu leitor. Então, o autômato aqui, ele vai de Q1 para Q2. Em Q2, acontece o seguinte: por haver
uma transição com símbolo vazio, automaticamente essa transição ela vai disparar sem que haja a necessidade de se fazer uma leitura da entrada. Então eu vou de Q2 para Q3. Então quando chega nesse ponto aqui, no estado Q3, o autômato ele tem ainda o símbolo 0 a ser lido. Desculpem. Então o que acontece? Quando ele estava em Q2, ele dispara automaticamente para o estado Q3, havia uma transição símbolo vazio, mas ainda tem um último símbolo 0 a ser lido. Eu aconselho a vocês, quando estiverem assistindo essa aula, assistindo da primeira vez ou assistindo a segunda ou mais vezes, se você achar necessário, você faça o acompanhamento símbolo por símbolo da cadeia, para que então você compreenda o que é que está acontecendo em cada um dos passos. Então, quando o autômato ele chega em Q3, quando ele chega no estado Q3, ainda falta um 0. Então, nesse ponto aqui, o que ele vai ler é um 0. Só que o nosso autômato, quando está em Q3 e ele lê um 0, ele não tem transição. Em outras palavras, o que acontece aqui é que ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. Então, ele suspende o fluxo de execução. Então, aqui ocorre uma suspensão do fluxo de execução. Então, nós estamos na seguinte situação. No primeiro caso aqui, a cadeia não foi aceita, e aqui o fluxo de execução foi também suspenso. Então, o que acontece? Fechamos aqui, terminamos esse ramo, voltamos para o anterior, é como se a gente tivesse numa recursividade, relembrem aí o funcionamento de uma árvore. Então, eu vou para o fluxo, o último fluxo acontecido, que é esse daqui, desço para cá, quando ele foi de Q1 para Q2, e em Q2, o que acontece? Novamente, chegou em Q2, automaticamente ocorre o seguinte, qual é o próximo símbolo depois desse 1 aqui? Voltando, nós estamos em Q2, e nesse ponto aqui, fazendo comparação aqui, você passa uma linha vertical. Nesse ponto aqui, o símbolo é 1. Essa figura aqui ela foi extraída do nosso livro texto, lá do Mark Sipser, e infelizmente na edição original não tem aqui o símbolo, né? Então aqui é um 1. Então o que acontece? O que está acontecendo nesse momento? É que em Q2, o símbolo 1 sendo lido, o autômato não sabe o que fazer, então ele suspende, ele faz um hang na execução. E aqui, automaticamente, a transição disparou, o autômato vai para o próximo estado, que leva de Q2 para Q3, e então aquele 1 que foi lido anteriormente vai ser lido nesse fluxo, nesse momento. Então, primeiro ele transita e depois aqui ele analisa. Só que agora ele já se encontra em um outro estado, no estado Q3. Então, em Q3, o que ocorre se o símbolo 1 for lido? Bom, ele vai de Q3 para Q4. E aí, estando em Q4, se for lido um símbolo 0, o que ocorre? Ele vai de Q4 para Q4. Então, agora, nós terminamos de ler toda a cadeia, 0, 1, 0, 1, 1, 0, e o autômato se encontra no estado Q4, que é um estado de
aceitação. Então, para esse fluxo de execução, o autômato ele aceita a cadeia. Então, veja o seguinte, foi que ocorreu. Para uma mesma cadeia, se o autômato escolher a sequência de execução Q1, 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 a cadeia ela não é aceita. Da mesma forma, se escolher Q1, 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 Q2, Q3, também não é aceita. Então veja que para essa sequência, Q1, 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 Q2, Q3, Q4, Q4. Essa sequência de estados, mediante a cadeia 0, 1, 0, 1, 1, 0, a cadeia ela é aceita. Esse fluxo aqui inferior, eu vou deixar para vocês fazerem um acompanhamento como exercício, mas a lógica é a mesma aplicada a esse ramo da parte superior. Então eu sugiro a vocês que façam esse acompanhamento, testem sozinhos, coloquem numa folha a cadeia e o autômato e vai então fazendo passo a passo e assista a essa aula quantas vezes for necessário. Então aqui nós podemos perceber que existem várias computações, várias sequências de estados, várias combinações para uma mesma entrada. Então, no caso anterior, se a gente verificou isso, que se existe pelo menos uma sequência de estados que leva ao estado de aceitação, então nós podemos dizer que aquela cadeia é aceita por aquele autômato. Vamos analisar um outro exemplo em que eu tenho uma linguagem denominada de A, e essa linguagem é aceita por um autômato N. A definição da linguagem diz que ela é o conjunto de todas as cadeias W, pertencentes ao alfabeto 01, tal que W termina com a sequência 10. Então, significa dizer o seguinte aí, em outras palavras, é que esse autômato ele aceita as cadeias que começam com qualquer combinação, mas que obrigatoriamente termina com a sequência 10. Então, nesse caso aqui, eu tenho o estado Q1, que se ler o símbolo 0, ele permanece em Q1. Se ler o símbolo 1, ele permanece em Q1. E aí vem a parte, então essa parte aqui, antes de passar adiante, essa parte aqui, onde eu tenho um estado com uma autotransição, considerando os símbolos 0 e 1, significa dizer que qualquer combinação é possível com 0 e 1. Então aqui eu posso ter só um 0, só um 1, dois zeros, dois uns, 0, 0, 1, 1, 0. Qualquer coisa aqui vai ser considerada por essa autotransição. Só que existe a possibilidade de, quando o autômato lê o símbolo 1, em paralelo a uma autotransição para o símbolo 1, se criar esse fluxo. Então ele vai de Q1 para Q2. E o próximo símbolo, se for um 0, ele vai de Q2 para Q3. Então vamos supor que eu tenha a cadeia 10,
Então, o primeiro símbolo 1, eu vou de Q1 para Q2, mas eu também posso fazer uma autotransição. Então, agora eu estou em Q2. Se eu estiver em Q2 e ler o próximo símbolo 0, aí eu vou para Q3. Terminei de ler a cadeia e o autômato se encontra no estado de aceitação. Então, essa cadeia 1, 0, ela é aceita. Tenho aqui 0, 1, 0, então eu posso fazer 0, uma autotransição. Depois, para o símbolo 1, eu posso fazer autotransição novamente e posso, em paralelo ou concorrentemente, ir de Q1 para Q2. Depois, eu leio o 0, estou em Q2, vou para Q3, essa cadeia também é aceita. Então, eu tenho aqui outras cadeias que elas seguem esse mesmo padrão. Eu poderia ter aqui uma quantidade infinita de cadeias, né? Já que eu tenho aqui uma autotransição. Todas elas têm que terminar aqui com um 0. Veja que eu tenho aqui um 0, um 0, um 0, um 0 e um 0. Independente do que eu tenha anteriormente. Então, a menor cadeia dessa linguagem, obviamente que tem que ser um 0, que é isso aqui, um 0. Então veja que essas duas transições, elas servem para o autômato sair desse estado de geração de análise dos símbolos em direção ao meu estado de aceitação. E as cadeias rejeitadas? São aquelas cadeias que fogem a esse padrão descrito aqui na definição da linguagem. Então eu digo o seguinte, W termina com a sequência 1, 0. Então aqui eu tenho uma cadeia 1. 1 seria o seguinte, faz uma autotransição e ao mesmo tempo transita de Q1 para Q2. Então, ao terminar a leitura dessa cadeia, o autômato estaria em Q2. Então, não estaria em um estado de aceitação. 0, 1. Então, eu tenho um 0, faz uma autotransição. Em seguida, eu tenho um 1. Posso fazer outra autotransição e, ao mesmo tempo, em paralelo, também fazer de Q1 para Q2. E aí o autômato iria parar aqui em Q2, não é um estado de aceitação, portanto, a cadeia 0, 1, ela é rejeitada. E assim por diante. Então, eu sugiro a vocês que façam um acompanhamento numa folha de papel do fluxo de execução, verifique se essas demais cadeias que eu não tratei, que eu não falei a respeito, se elas chegam ao estado de aceitação mesmo, se tem algum erro, faça isso para as cadeias aceitas, porque isso aí já é uma forma de vocês irem praticando, independente dos exercícios com os quais vocês venham se deparar mais adiante. Então, como eu havia colocado anteriormente, para cada um dos modelos que eu for apresentando ao longo do curso, será apresentado uma definição formal. Então, a definição formal de um autômato finito não determinístico é uma quíntupla. É uma quíntupla formada por 5 elementos. Eu tenho aqui, que é o conjunto de testes. Eu tenho aqui, é o conjunto de estados, que é o conjunto de estados. Então, para esse autômato aqui anterior, o Q maiúsculo é o conjunto formado por Q1, Q2 e Q3. Depois eu tenho sigma com o símbolo vazio. O que é que significa dizer isso? É o sigma união com o conjunto formado pelo símbolo vazio. Então, é o alfabeto do autômato, o alfabeto da linguagem,
união com o símbolo vazio. Depois eu tenho a minha função de transição, que recebe dois parâmetros de entrada. Então, no caso, vai ser o estado em que o autômato se encontra e o símbolo a ser processado, que pode ser o símbolo do alfabeto ou pode ser o símbolo vazio. Então, a análise desse par, ou melhor dizendo, dessa tupla, que, para ser mais exato, dessa dupla, vai gerar o quê? Vai gerar um resultado que é uma partição de Q. Então, um elemento da partição de Q. O que significa dizer isso? É que Q, que é o conjunto de estados, ele tem uma quantidade de possibilidades, uma quantidade de combinações, conforme nós vimos logo no início, quando eu estava falando de conjuntos, dos fundamentos matemáticos, que eu falei do conceito de partição. Então, o que é a partição de Q para esse autômato do slide anterior? Então, aqui eu tenho o conjunto vazio, eu tenho Q1, Q2, Q3. Depois eu posso ter um subconjunto, que é o subconjunto formado pelos estados Q1 e Q2. Um outro subconjunto formado pelos estados Q1 e Q3. Um subconjunto formado por Q2 e Q3. E um subconjunto formado por todos os estados. No caso, Q1, Q2 e Q3. Então, a função de transição de um autômato finito não determinístico descreve o fato de que, dado uma dupla de entrada, que ele pode retornar um único estado ou um conjunto de subconjuntos. Quando é que isso acontece? Quando é que uma função de transição retorna um conjunto formado por subconjuntos? É quando, ao se deparar com uma determinada entrada, como por exemplo aqui em Q1, a minha função de transição, ela recebe os dois valores, Q1, e recebe o símbolo 1. Qual é o resultado? Bom, o resultado aí diz respeito ao conjunto formado pelos estados para os quais o meu autômato ele pode alcançar. Então, quais são os estados? Vai ser o Q1, porque ele vai fazer uma autotransição, e o Q2, porque ele vai transitar aquele Q1 para Q2. Então, a função de transição, ele não retorna apenas um estado. Ele pode retornar como ele pode não retornar um único estado. Então, vai depender de como aquele estado responde a uma determinada entrada. Ou, havendo a possibilidade de o autômato naquele ponto se deparar com o símbolo vazio, ele gerar uma ramificação. Então vamos seguir. Eu tenho um estado inicial, tal como um estado autômato discreto, e eu tenho um conjunto de estados de aceitação do mesmo jeito. Então, quando eu comecei essa nossa aula de autômatos não determinísticos, eu falei que se entendêssemos o autômato determinístico, muito facilmente entenderíamos o não determinístico. Então perceba que, apesar de haver esse conjunto de detalhes adicionais, mas que os elementos eles são muito semelhantes. Inclusive, o autômato determinístico ele é uma quíntupla,
O autômato não determinístico também é uma quíntupla. O que é que vai mudar da definição formal de um autômato determinístico para um autômato não determinístico? Ora, é que, no caso do não determinístico, o meu alfabeto não inclui o símbolo vazio, e na função de transição, o autômato ele só gera um estado, enquanto que no autômato não determinístico, o meu alfabeto não tem o símbolo vazio e ele pode gerar tanto um estado como ele pode gerar vários estados e inclusive ele pode até gerar o conjunto vazio. Quando é que a função vai responder ou retornar com o conjunto vazio? Bom, quando um determinado estado, para um certo símbolo qualquer, ele não tem transição. Ou seja, aquele ponto em que ele realiza a suspensão. Então, a principal diferença mesmo vai estar na função de transição, como eu falei para vocês anteriormente. Então, isso deve ficar bastante evidente para todos. Então, no caso do autômato determinístico, o autômato ele retorna apenas um estado. No caso do não determinístico, ele pode retornar nenhum estado, um estado ou vários estados. Então, dado esse autômato aqui que nós já estamos trabalhando, né, ao longo dessa aula de hoje, qual é a definição formal? Então, o conjunto Q é dado por Q1, Q2, Q3, Q4. O meu alfabeto é dado por 0 e 1, união com o meu símbolo vazio. O estado inicial é Q1. O estado de aceitação é o conjunto F, que só tem um elemento internamente. E a minha função de transição é essa daqui, dado em formato de tabela. Então, como é que se lê isso aqui? Então, vamos parar um pouco para compreendermos isso. É bastante simples. O que nós temos nessa tabela é o seguinte. Se eu estiver em Q1, ou, melhor dizendo, se o autômato estiver em Q1 e o símbolo lido for 0, para onde ele vai? Ele vai para Q1, ou seja, a função de transição retorna Q1. Se o autômato estiver em Q1 e ler o símbolo 1, o que acontece? Bom, tem duas possibilidades. Ou ele vai para Q1, está aqui, ou ele vai para Q2, está aqui. Então, é o conjunto, a resposta é o conjunto formado pelos estados Q1 e Q2. Então, se eu estiver no estado Q1 e for lido o símbolo vazio, vai ser o conjunto vazio, mas não tem transição. O mesmo aqui se eu estiver em Q2. Se eu estiver em Q2 e for lido o símbolo 0, o que acontece? Eu vou para Q3, está aqui. Então, se eu estiver em Q2 e ler o símbolo 0, está aqui o Q3. Na tabela está representado dessa forma aqui. Se for lido o símbolo 1, o que acontece? Conjunto vazio, novamente. Se for lido o símbolo vazio, então eu vou de Q2 para Q3. Se eu estiver
em Q3 e ler o símbolo 0. Veja que não tem. Então é o conjunto vazio. Suspensão de execução. Vai acontecer um hang. Aqui, se eu ler o símbolo 1, eu vou para Q4. E por fim, se eu estiver em Q4 e eu ler o 0, eu vou para Q4. Se eu estiver em Q4 e ler o símbolo 1, eu vou para Q4. Se eu estiver em Q4 e por acaso tivesse o símbolo vazio, eu vou para nada, né? Então, eu tenho um conjunto vazio aí. Para terminar essa aula, então vou deixar como exercício esse autômato consistindo desses 3 estados, Q1, Q2, Q3. E espero que vocês resolvam em casa e posteriormente nós faremos um acompanhamento para verificarmos se as respostas estão corretas. Então, nessa aula de hoje nós podemos ampliar um pouco mais nosso conhecimento sobre a teoria da computação por meio do autômato finito não determinístico. Vimos que esse autômato permite possibilidades adicionais, as quais não são possíveis nos autômatos determinísticos. E na próxima aula nós iremos verificar como essas duas abordagens, como esses dois modelos, eles se relacionam. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Muito obrigado.